O Irã hoje ameaça abertamente atacar diretamente a Ucrânia depois que drones ucranianos atingiram russos no Mar Cáspio. Zelensky declarou que Vladimir Putin está preparando uma mobilização na Rússia e espera o envio de soldados norte-coreanos para a guerra contra a Ucrânia. Vladimir Putin usou os apelos do presidente do Cazaquistão para acabar com a guerra, para, ao contrário, justificar a continuação dela. E a inteligência britânica já está praticamente gritando que a Rússia está preparando uma provocação militar contra a Europa, enquanto na Romênia, pelo terceiro dia consecutivo, drones russos estão sendo abatidos, que estão atacando o país. Hoje, 26 de julho, vários sinais de alerta se juntaram em uma única história. E essa história se chama, eu diria, Vladimir Putin está preparando uma escalada. Ao mesmo tempo, os ataques ucranianos continuam trazendo resultados. Nesta noite, drones atingiram a usina termoelétrica Tavrichenskaya e a Chernomorneft-Gaz na Crimeia ocupada, a refinaria de petróleo de Tyumen e uma ponte na região de Donetsk. Bem, e na Rússia, o marketplace Wildberries, apressadamente por algum motivo, removeu de seu site as categorias de produtos militares, provavelmente para tentar parecer que são um objeto civil. Enfim, vamos dar uma olhada. Vamos, neste episódio, fazer um resumo das últimas notícias de 26 de julho, o que é importante saber exatamente neste momento. Meu nome é Alexei Petty, vamos discutir juntos todos esses temas, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal do YouTube. Estamos chegando à marca de 300 mil inscritos e ficarei muito grato pela sua inscrição. Então, vamos resumir brevemente o dia que está terminando, 26 de julho. Vou começar com a ameaça iraniana à Ucrânia, porque isso é uma reviravolta fundamentalmente nova nesta guerra. Antes, o Irã lutava bem contra os Estados Unidos da América e formalmente não atacava a Ucrânia, embora ajudasse os russos. Agora, o Irã ameaça a Ucrânia diretamente. A razão dessas ameaças é a operação ucraniana no Mar Cáspio na noite de 25 de julho. Aqui lembro que o Serviço de Segurança da Ucrânia naquela noite atingiu uma plataforma de extração de petróleo no campo Filanovsky. Uma lancha lançadora de mísseis Monia e 2 navios, Port Olia 2 e Begay, que estavam sob sanções internacionais e eram usados especificamente para transportar cargas militares entre o Irã e a Rússia. Ou seja, a Ucrânia atingiu uma logística específica, pela qual o Irã fornece armas para a Rússia. A Rússia pode fornecer ao Irã tudo o necessário para resistir aos ataques dos Estados Unidos. Teherã reagiu a esse ataque de forma bastante dura, obviamente porque atingiram claramente a logística militar deles, e agora ficou claro que a Ucrânia consegue alcançar até lá. E agora o Ministério das Relações Exteriores do Irã acusou a Ucrânia de atacar seu navio, afirmando que, como resultado da explosão a bordo, um marinheiro morreu e outro ficou ferido. E agora o Irã chama o navio de embarcação comercial. Supostamente não tem ligação com fornecimentos militares. Dizem que só negociavam algo com os russos por lá. Não vamos dizer exatamente o que, mas com certeza não eram produtos militares. E aí o Ministério das Relações Exteriores do Irã classificou o ataque como, abre aspas, um ato hostil e criminoso. Classificou isso como uma violação da Carta da ONU e do direito marítimo internacional e chamou de ato de agressão capaz, abre aspas, de ainda mais atiçar e espalhar as chamas da guerra. Um pouco depois, o Ministério das Relações Exteriores do Irã convocou o encarregado de negócios interino da Ucrânia e declarou que o Irã defenderá sem hesitação seus interesses nacionais e sua segurança. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, pediu ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, a União Europeia e a comunidade internacional a tomarem medidas contra a Ucrânia e, claro, a condenarem Kiev. Já na mídia e nos canais do Telegram próximos às autoridades iranianas, começaram a surgir ameaças diretas, incluindo declarações sobre a possibilidade de usar mísseis balísticos iranianos contra a Ucrânia. Em resumo, os mais exaltados em Teherã já estão pedindo às autoridades que ataquem diretamente a Ucrânia, dizendo que há mísseis balísticos que podem alcançar Kiev, então vamos atacar. Mas aqui é importante uma análise sóbria.
O Irã provavelmente não atacará diretamente a Ucrânia, pois está em guerra com os Estados Unidos da América. O Irã meio que não tem tempo para isso e também seria difícil alcançar. Para isso, os mísseis teriam que passar pela Turquia. Será que a Turquia permitiria isso? Difícil. Mas o próprio fato da ameaça pública é o reconhecimento de que a Ucrânia realmente atingiu um ponto sensível. Além disso, não se esqueça, o Irã já ameaçou a Ucrânia com mísseis no ano passado e não atacou. A Ucrânia agora expôs e atingiu o canal pelo qual ocorre a cooperação militar entre Moscou e Teherã. Aliás, hoje a mídia russa acabou deixando escapar, como eles pensam, sobre o verdadeiro sentido da operação ucraniana. Segundo eles, Kiev busca demonstrar a Washington sua utilidade além da Europa. Pela lógica deles, estamos mostrando aos Estados Unidos da América que estamos atingindo justamente aquela aliança Irã-Rússia que atrapalha inclusive os Estados Unidos. Mas isso significa que essa aliança realmente existe, por mais que Teherã insista que era apenas um navio comercial. E além disso, até mesmo a inteligência americana já afirmou várias vezes que sim, muito provavelmente é pelo Cáspio que os russos ajudam o Irã a conduzir a guerra contra os EUA no Oriente Médio. Agora, a principal notícia sobre a situação na linha de frente e a mobilização. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, ouviu hoje relatórios da inteligência sobre os planos da Rússia para este outono, e esses planos não prevêem a paz. Pelo contrário, Vladimir Putin está se preparando para uma escalada acentuada logo após as eleições para a Duma Estatal da Federação Russa. O presidente da Ucrânia afirmou diretamente que Putin está preparando as condições para ampliar a mobilização na Rússia. Ele mostrou os números das perdas, explicando por que Putin precisa disso. Segundo a inteligência ucraniana, em menos de 7 meses de 2026, 221 mil pessoas foram recrutadas para o exército russo. E a Rússia perdeu nesse mesmo período quase 225.500 ocupantes. Cerca de 131 mil mortos e aproximadamente 93 mil feridos. Ou seja, o recrutamento para o exército nem cobre as perdas. O exército da Federação Russa está diminuindo mais rápido do que é reabastecido. É óbvio que essa tendência leva à degradação e redução do exército. Para a comparação, a avaliação do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais dos Estados Unidos diz que até meados de 2026, as perdas totais do exército russo já atingiram cerca de 1.400.000 pessoas, ou seja, 1.400.000, dentre eles 450 mil mortos. Essa é uma estimativa bastante conservadora. Ou seja, Vladimir Putin precisa de alguém para repor as perdas no exército se ele realmente acredita que conseguirá conquistar todo o Donbass até o final deste ano, como já foi prometido a ele pelos próprios militares. E é aqui que aparece o segundo elemento dessa história. Vladimir Zelensky declarou, cito, a Rússia quer receber mais 30 mil militares vindos da Coreia do Norte e desde junho já há preparativos na região de Voronezh para recebê-los. Ou seja, Vladimir Putin está tapando esse buraco de pessoal não só com seus próprios russos, mas também com norte-coreanos. Por outro lado, se Putin está trazendo novamente soldados norte-coreanos, isso significa que ele ainda vai tentar tapar os buracos em seu exército até o fim sem declarar uma mobilização total. Mas já está claro que a mobilização está sendo preparada. Eu acho, como já discutimos, vamos fazer assim. No meu canal do YouTube, nos últimos dias, saiu um episódio separado só sobre a mobilização na Rússia e lá estão reunidos absolutamente todos os argumentos a favor de que sim, Putin está se preparando para essa mobilização. Todos os atos legais, decretos e assim por diante. Enfim, acessem o canal e assistam com certeza um dos episódios anteriores. Mas isso não é tudo. Segundo Vladimir Zelensky, a Coreia do Norte está se preparando para transferir para a Rússia novos lançadores de mísseis balísticos. E depois, Zelensky destacou que isso é uma ameaça não só para a Ucrânia. Abre aspas. A Rússia está ajudando a Coreia do Norte a aprender a lutar, melhora suas armas e lhes dá experiência no uso real de armamentos. Ou seja, em troca de soldados e mísseis, Pyongyang ganha experiência de combate inestimável
que depois pode ser usado na Ásia, contra a Coreia do Sul, contra o Japão e, de modo geral, contra qualquer aliado dos Estados Unidos. Vladimir Zelensky resumiu seu pensamento em uma tese principal, mais uma citação. É fundamental que, junto com nossos parceiros, consigamos pressionar a Rússia o bastante, para que pensamentos sobre o fim dessa agressão passem a dominar. Pensamentos sobre a paz e não sobre uma mobilização russa adicional. Nossas operações de longo alcance, nossos ataques à infraestrutura da Rússia contribuem para isso. Bem, e aqui vou lembrar o contexto. Anteriormente, o Instituto Americano para o Estudo da Guerra informou que o Kremlin já está criando uma base legal para uma nova convocação. Em particular, em 22 de julho, a Duma Estatal da Federação Russa aprovou em um único dia, em 3 leituras, uma lei que envia para a linha de frente criminosos condenados por banditismo e contrabando de drogas. Além disso, a Guarda Nacional Russa está preparando atos normativos para que, durante o período de mobilização e tempo de guerra, seja possível reprimir ainda mais os russos que, de repente, decidirem participar de algum protesto. Já a inteligência ucraniana mencionou o número de pelo menos 500 mil pessoas para a mobilização do outono. Isso deve ocorrer após as eleições para a Duma Estatal em 20 de setembro. E aqui vem a continuação lógica do tema. Este é um alerta da inteligência britânica para toda a Europa. Os serviços secretos britânicos acreditam que Vladimir Putin pode entrar em confronto direto com a Aliança do Atlântico Norte já nos próximos meses. A lógica dessa escalada é a seguinte: enquanto Donald Trump está focado na guerra contra o Irã, Vladimir Putin, segundo fontes, quer testar a resistência do novo governo do primeiro-ministro britânico Andy Burnham. A seguir, vou citar informações de inteligência do Reino Unido, divulgadas pelo Daily Mail. Atualmente existe uma forte convicção, de que Vladimir Putin está preparando algum tipo de confronto direto com a OTAN nos próximos meses. A mudança de governo no Reino Unido, segundo a inteligência, vai incentivar Vladimir Putin a tentar testar Burnham e ver se ele consegue explorar quaisquer divergências entre a antiga e a nova administração. Além disso, segundo o Daily Mail, Moscou já está tentando esgotar os recursos do Reino Unido, redirecionando seus navios para uma frota clandestina de petroleiros que evitam o Canal da Mancha. É como se, para sobrecarregar ao máximo as forças britânicas, o novo ministro da Defesa britânico, Wes Streeting, respondeu de forma bastante dura. A seguir vou citar suas palavras. A Rússia não deve ter dúvidas sobre a determinação deste governo e deste primeiro-ministro em enfrentar a agressão russa não apenas na Ucrânia, mas também qualquer agressão contra o Reino Unido e nossos aliados. Aqui também é importante analisar a situação de forma realista. A Rússia muito provavelmente não vai, é claro, buscar uma guerra total com a OTAN. Ela simplesmente não vai aguentar. Mas ataques isolados, como o recente ataque de drone contra a Romênia, podem ser usados para tentar dividir a Aliança do Atlântico Norte sobre a questão de como responder a tudo isso. E, o que é importante, o aumento da tensão com a OTAN pode servir para Vladimir Putin como uma justificativa política para aquela mesma mobilização. Ou seja, tudo está interligado. A provocação contra a OTAN é necessária para Vladimir Putin, entre outras coisas, como um pretexto para dizer à sua população embrutecida que olhem, agora estamos lutando não só contra a Ucrânia, estamos cercados por todo o bloco da OTAN, eles estão nos atacando, por isso estou declarando uma mobilização adicional. E aqui está uma confirmação recente dessa tática do Putin. A Romênia, pelo 3º dia consecutivo, derrubou o 3º drone russo que entrou em seu espaço aéreo com um caça F-16 no delta do Danúbio. Bom, e eu admito que a Rússia pode estar lançando drones de propósito no espaço aéreo da Romênia para testar a reação dos países da OTAN. A Romênia é membro da aliança, e o fato de ela já estar derrubando drones russos por 3 dias seguidos mostra que Moscou está sondando a OTAN neste exato momento, agora. Enquanto isso, a Ucrânia continua seus ataques contra os russos embrutecidos. Na noite de 26 de julho, as forças de defesa da Ucrânia atacaram a Crimeia ocupada e a retaguarda da Rússia.
Na Crimeia ocupada, drones atingiram a usina termoelétrica Tavricheskaya e instalações da Chernomorneftgaz. O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia confirmou que a refinaria de petróleo de Tyumen foi atingida. Além disso, houve um ataque à ponte rodoviária na região de Vyselki, na parte ocupada da região de Donetsk, que as tropas russas utilizam para logística militar. O ataque também atingiu um depósito de drones na região de Chervonopopovka e um local de concentração de tropas russas em Purdovka, na região de Lugansk. E aqui há um detalhe específico que explica o caráter sistemático das ações das Forças Armadas da Ucrânia. Nesta noite, segundo o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, foram atingidos, entre outros alvos, sistemas que aumentam o alcance e a qualidade do controle dos drones russos, com os quais a Rússia ataca a Ucrânia. Ou seja, não destruímos só os drones, mas também, se observarmos os ataques nos territórios ocupados e dentro da Rússia, também destruímos a infraestrutura de controle deles. E aqui tem um ponto interessante. Todos esses ataques à logística dentro da Rússia tiveram um efeito bastante inesperado. Eles atingem a economia de guerra de Vladimir Putin de forma mais profunda do que se esperava. Em particular, os russos inesperadamente começaram a retirar da linha de frente parte dos equipamentos e sistemas de defesa aérea, inclusive de curto alcance. Provavelmente para focar tudo na defesa da Rússia contra ataques ucranianos. Sobre a campanha contra os depósitos da Wildberries, a mídia ocidental já afirma que ela pode abalar o regime de Vladimir Putin. Porque a guerra chegou pela primeira vez à classe média da Rússia, que durante todo esse tempo não sentia os efeitos da guerra. Aliás, um detalhe revelador sobre a Wildberries. Após os ataques dos drones ucranianos, depois que vários depósitos enormes dessa empresa já foram incendiados, o Marketplace silenciosamente removeu do seu site a seção que se chamava Tudo para a Guerra Militar Especial. Mas, ao mesmo tempo, o Marketplace, é claro, continuou vendendo produtos militares, só que agora eles colocaram esses itens na categoria esportes. Ou seja, antes estava claramente escrito Tudo para a OMI, e lá você podia encontrar drones, coletes à prova de balas e sistemas de liberação, fibra óptica e várias outras coisas. E eles nem escondiam isso. Agora, pelo visto, decidiram brincar de humanidade, declarar que são apenas instalações civis, e simplesmente removeram essa seção do site. Mas na prática, todos esses produtos continuam sendo vendidos. Ou seja, publicamente essa empresa supostamente se distancia da guerra, mas na prática continua lucrando com ela. O apelo do presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev, a Vladimir Putin para acabar com a guerra o mais rápido possível teve hoje um desdobramento inesperado. Lembro que o presidente do Cazaquistão, no fórum em Omsk, aconselhou diretamente Vladimir Putin a congelar a guerra, porque ela já está afetando também o bolso do Cazaquistão. Ontem eu fiz um episódio separado sobre esse assunto, então, para não me repetir, acessem e assistam caso tenham perdido. A reação da Ucrânia ao apelo de Kassym-Jomart Tokayev foi a seguinte. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrei Sybiga, saudou essa iniciativa e agradeceu pela posição do presidente do Cazaquistão. Já o ditador russo, Vladimir Putin, o que é significativo, usou as palavras de Tokayev sobre o congelamento da guerra a seu favor. O Kremlin afirmou que a Rússia também apoia o congelamento da guerra, dizendo: "Nós não somos contra". Na prática, Moscou vê isso como consolidação dos territórios ocupados sob seu controle. Putin declarou que ele não é contra o congelamento da guerra, mas só depois de conquistar todo o Donbass. Por isso ele diz: "Vejam, até o presidente do Cazaquistão pede o fim da guerra. E para isso, é preciso que os ucranianos simplesmente entreguem todo o Donbass aos russos." Bem, aqui é importante entender a diferença. Quando Tokayev fala em congelar a guerra e voltar à fórmula de Istambul 2.0, ele está falando sobre um cessar-fogo, bem aqui e agora. Quando Vladimir Putin concorda com essas palavras, ele quer dizer outra coisa: congelar a linha de frente como está. Na melhor das hipóteses, mantendo as conquistas e ganhando tempo para nova mobilização. Pois é, são duas coisas opostas sob o mesmo termo: congelamento. Vladimir Putin já ironiza e diz: "Vamos conquistar todo o Donbass e aí podemos congelar."
É exatamente por isso que Volodymyr Zelensky insiste que é preciso pressionar de forma que Vladimir Putin pense mais na paz do que em como recrutar mais 500 mil russos mobilizados e 30 mil norte-coreanos. Continuação. Resultado: o quadro de hoje, 26 de julho, é o seguinte: os ataques ucranianos estão funcionando, tanto que até o Irã foi atingido em um ponto sensível, ameaçando hoje a Ucrânia com ataques após o afundamento de seus navios com carga militar para os russos. Hoje, a Ucrânia atacou a Crimeia ocupada, uma refinaria de petróleo, a logística e a infraestrutura de controle de drones. Em geral, a campanha sistemática continua, mas a Rússia Готовится не к миру, а к эскалации. Владимир Путин создает правовую базу для новой мобилизации уже осенью. O recrutamento para o exército já não cobre nem mesmo as perdas que a Rússia sofre na linha de frente. Putin espera 30 mil norte-coreanos e novos lançadores de mísseis balísticos de Kim Jong-un. Já a inteligência britânica alerta que Putin pode organizar uma provocação contra a OTAN. Os F-16 romenos, que pelo terceiro dia consecutivo estão abatendo drones russos, mostram que Moscou já está testando a reação da aliança. Tudo isso, de fato, está entrelaçado em um só nó. A provocação contra a OTAN é necessária para Vladimir Putin como pretexto para a mobilização. A mobilização e os norte-coreanos são necessários porque o exército russo está minguando diante dos nossos olhos. E Putin quer usar um congelamento ao estilo de Tokayev simplesmente para ganhar fôlego e se preparar para outro ataque. A tarefa da Ucrânia é não dar essa pausa para o ditador careca. É por isso que os ataques de longo alcance continuam todas as noites. Deixo reticências aqui. Escreva sua opinião e conclusões nos comentários deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, ficarei muito agradecido. Você pode fazer isso com qualquer doação. Os links e os dados estão na descrição deste vídeo. É isso, cuidem-se. Tchau a todos!